não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! É uma cosmologia da criação. Portanto, há um diálogo, há uma permutação aí entre a eternidade e o tempo, entre o infinito supraespacial e o espaço. Isso está em cada linha do Gênesis. E isto não tem similar, vamos dizer, em cosmologia nenhuma. Não é isso? O que você observa nas outras cosmogonias são uma espécie de personalização de forças da natureza. Não existe a referência, né, vamos dizer, a uma eternidade, a um ser eterno que cria e dialoga com a criação. Se você pegar na cosmogonia hindu, por exemplo, o Brahma não tem diálogo com este mundo aqui. Ao contrário, a existência dele nega este mundo. Né? Ele não é o criador do mundo, ele é a negação de todo mundo. O mundo é reduzido à aparência, tá certo? E se desfaz como pó. Tá certo? E o trajeto do ser humano, do buscador da verdade, consiste exatamente em negar o mundo e afirmar o ser eterno. Né? Então, a concepção, vamos dizer, de um Deus infinito, criador de um mundo finito, com o qual ele dialoga e ao qual ele dá uma destinação temporal, porque tudo na Bíblia, você vê, se realiza no desenrolar das histórias humanas, das biografias. Então isso quer dizer que quando o cidadão nasce e aparece, o destino dele não está completado. Ele tem algo a fazer, mas se você ver todas as vocações proféticas, né, Deus chama um sujeito, ele dá uma missão que ele pode aceitar ou não. Você vê a história de Jonas. Quer dizer, o destino humano não está decidido de antemão, mas o próprio ser humano é, em parte, o agente criador do seu destino. Ele não cria esse destino no vazio. Ele não tem a liberdade integral. Quer dizer, ele opera sempre dentro de um quadro de condições que ele recebeu pronto e sobre o qual ele não tem nenhum poder. Mas ele tem alguma capacidade de decisão e é das suas escolhas sucessivas que se fará o seu destino. Tá certo? Ora, o que é a história humana senão a sucessão das biografias de todas as pessoas que foram compondo as gerações e das quais algo da anterior se passa para o seguinte, o que permite a existência de um negócio chamado história. Né? Quer dizer, se não houvesse uma herança histórica, uma herança que passa de uma geração para outra, não teria o menor sentido você falar em história, porque cada história começaria do zero. Não é isso? Biologicamente falando, você pode dizer que começa do zero. Quer dizer, cada nova criatura que aparece, ela é algo por si mesma, e a partir do momento que ela foi gerada, ela é independente do gerador. Quer dizer, se teu pai te gerou, ele não vai precisar gerar de novo, né? Você já foi gerado, já nasceu. Isso você não depende mais dele. Porém, o quadro inteiro da vida desse cidadão será preenchido com elementos recebidos da geração anterior, inclusive, a começar pela língua, pelo lugar onde ele está, pela casa onde mora, pelo leite que recebe, etc, etc, etc. Então, se a própria natureza
física, ela tem uma história. Tudo que se passa dentro dela também tem uma história, inclusive a nossa vida. Então, esta dimensão radicalmente histórica da visão bíblica é totalmente desconhecida de todas as outras cosmologias. E hoje nós entendemos que nós não podemos viver sem ela. Só que, você vê, até o século XIX, ainda havia esta noção de que existem ciências que lidam com os elementos constantes e matematizáveis. Existem ciências que lidam com os elementos históricos mutáveis que só podem ser narrados. Essa ideia aparece, por exemplo, sei lá, Heinrich Rickert, Wilhelm Dilthey, Wilhelm Windelband, que são os criadores das chamadas ciências do espírito. Eles falam ciência do espírito para distinguir das ciências da matéria. Então, as ciências da matéria buscariam constantes da natureza. E as ciências do espírito buscariam o quê? A história. E a famosa frase do Ortega y Gasset, que é um discípulo de Dilthey: El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Eu digo, mas a natureza também. A natureza não tem natureza nenhuma, ela tem uma história. A história dela procede mais devagar, se mede em não sei quantos milhões de anos, mas é uma história do mesmo jeito. Por exemplo, hoje nós concebemos facilmente a ideia de uma história do planeta, uma história do solo, as modificações que o solo foi sofrendo, tá certo? E nós temos às vezes uma enorme dificuldade para decifrar essa história, porque, como é próprio da passagem do tempo, os indícios são apagados. Por exemplo, até hoje existe a discussão de se o petróleo é de origem fóssil ou não. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Ou seja, nós não estamos conseguindo reconstituir a história, de onde surgiu esta coisa. Né? Ora, isso acontece no nosso conhecimento da natureza e também no nosso conhecimento da história humana. Então, eu estou acabando aqui de receber um livro que eu já conhecia por resenhas, de um autor chamado Pierre Bérard. São As Línguas Ocultas da Renascença. Então ele diz o seguinte: entre o período escolástico, os últimos escolásticos, que eram os escolásticos nominalistas, e o advento do pensamento moderno, com Galileu, Newton, etc., existe um século inteiro. E este século é todinho ocupado por ocultismo, magia, alquimia, etc, etc, etc. E acontece que grande parte desse material, mais de metade dele, é indecifrável ainda. Por exemplo, se você pegar os famosos quartetos de Nostradamus, que foram importantes na ciência, até hoje nós não sabemos o que eles querem dizer. Você tem inúmeras gravuras e símbolos da época que ninguém consegue decifrar. Então, qual foi a transição entre o pensamento medieval e moderno? Foi esse século de ocultismo que, não conseguindo entender, mas simplesmente jogando no lixo. Fizemos de conta que não existiu. Então, o fato é que o mundo da alquimia, magia, etc., etc., não tem nada a ver com a Idade Média. Ele é o elemento fundador da modernidade. E, no século seguinte, quando aparece a ciência moderna, ela vem carregada desse ocultismo. Só que ela aparece, ao mesmo tempo, como resultado do ocultismo e como sua negação. Ou seja, ela tem que esconder as suas origens. É como você ser filho de uma senhora de má fama. Você vai ter que inventar uma outra história. Ou dizer que sua mãe é outra. Foi por isso que os estudos de alquimia feitos por Newton foram escondidos durante 3 séculos. Hoje em dia nós sabemos que toda a chamada obra científica do Newton é 5% no máximo do trabalho dele. A grande ideia dele era uma macroteologia
de tipo unitarista, como o Islã, por exemplo, quer dizer, é um cristianismo não trinitário. Né? Isso é a ideia de teoria da unidade absoluta, parecida com a do Muhyiddin Ibn Arabi. E era isso que ele queria fazer. Inclusive, a própria teoria da gravitação universal era apenas um capítulo da argumentação. Ou seja, hoje nós sabemos que sem esse elemento mágico alquímico, nós realmente não entendemos a ideia de Newton, entendemos um pedacinho que nós tiramos a obra dele e colocamos num outro contexto que nós chamamos de ciência moderna e que para ele não tinha a menor importância. Ou seja, nós criamos um Newton para uso dos meninos da escola, que não corresponde absolutamente ao Newton verdadeiro. Eu cheguei a ter algumas discussões com pessoas. Quando o sujeito estuda uma ciência numa universidade, a mente dele fica tão viciada a só raciocinar nos cânones daquela ciência, que frequentemente os problemas fundamentais da própria ciência, que dizem respeito aos princípios da própria ciência, se tornam incompreensíveis para ele. Eu uma vez tive uma discussão com um engenheiro brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, que ele dizia que o Newton tirou tudo da experiência. Eu digo, mas o Newton começa com a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. Eu digo, mas aonde que ele encontrou espaço absoluto e tempo absoluto na experiência? São noções totalmente a priorísticas. Ele, por assim dizer, ele postulou isso aí. Então, o que acontece? A pessoa confunde a verificabilidade da coisa pela experiência com a origem do conhecimento. Quer dizer, não é porque uma coisa funciona na experiência que ela foi obtida da experiência, ou que ela poderia ser obtida da experiência. Ela é confirmada depois pela experiência. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, você está confundindo o fundamento lógico da coisa com a sua origem. Né? Que é uma coisa, é um erro elementar, mas eu conheço milhares de pessoas que cometem esse erro. Então, isso quer dizer que assim como na história da natureza existem capítulos inteiros, ou livros inteiros, que permanecem desconhecidos, na história humana também. Mas tudo isso só prova que, de fato, existe a história cósmica, existe a história humana, e faz parte da natureza da história os seus capítulos serem esquecidos. Não é isso? Se não houvesse o esquecimento, se você conservasse todas as impressões de cada momento, não haveria espaço para novas impressões. Não é isso? Então isso quer dizer que, assim como a natureza oculta as suas ações, criando como se fossem camadas, né? Também na história humana você vê a mesma coisa. Só que tudo isto só se torna compreensível em termos de pensamento moderno a partir do segundo princípio da termodinâmica. Só que tudo isso já estava no livro do Gênesis. Então você vê uma curva de milênios para você começar a entender do que eles estavam falando do Gênesis. O Gênesis é feito de uma sucessão de novidades. Cada capítulo da criação, ele não determina o seguinte. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bom, isso obriga ele a criar depois os animais, as plantas? Não, absolutamente. Poderia ter feito outra coisa. Quer dizer, não há uma ligação causal de uma etapa com a outra. Existe a introdução de novidades. Ora, existem novidades na natureza? Existem. É o que a teoria quântica demonstra acima de qualquer possibilidade de dúvida. Ao ponto de, se dizer metaforicamente, que certas partículas parecem agir por vontade própria. Você quer que elas façam uma coisa, mas elas fazem outra. Então, existe um certo coeficiente de indeterminação
ou de liberdade até no nível subatômico, assim como existe no nível humano. O fato de você ter feito uma coisa hoje, ontem, não te obriga necessariamente a fazer uma outra coerente hoje. Então isso quer dizer que a diferença entre o mundo histórico e o mundo natural parece que está se apagando. Com o que voltamos exatamente à concepção do Gênesis, onde a história humana é o prolongamento da história da natureza. E assim como na história da natureza existem novidades, quer dizer, num dia Deus fez as luminárias, Sol, a Lua, no dia fez a Terra, e no outro dia, bom, o que eu vou fazer? Vou fazer os animais. Não, mas os animais não estavam previstos antes. Certo? Então existe essa novidade. Do mesmo modo que Eva muda tudo na hora que ela decide seguir a serpente em vez de seguir o que Deus disse. Ela era obrigada a fazer isso? Não, ela fez. Como era o que? Que nem o Eugênio 4, filho por que quilo? Ela decidiu fazer e fez. E isso aí mudou tudo para diante. E cada nova vida que aparece implica uma multidão de escolhas, em geral imprevisíveis. E mesmo quando são previstas, não são obrigatórias. Você vê no campo da história, bom, acho que a previsão histórica é uma especialidade minha. Eu costumo acertar as previsões porque eu sei que, na maior parte dos casos, os acontecimentos são imprevisíveis. E que a margem de previsibilidade é limitada por isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, a própria possibilidade de você prever depende de você admitir o imprevisível. Isto tanto na natureza quanto na história humana. Você vê que no livro do Gênesis, você não vê uma ruptura entre a criação do mundo, dos animais, e a criação do homem. A coisa simplesmente continua. Quer dizer, o homem está dentro da natureza, embora sob certo aspecto ele transcenda a natureza. Ele tem um favor especial de Deus. O que é esse favor? Esse favor é que ele tem um eu. O que é o Deus? Deus se define como eu sou. Tá certo? Então, Deus se caracteriza por ser, e por ser Ele mesmo. Portanto, Ele não é definido por uma coisa externa. Ele é o ser e é, portanto, a origem de todo o ser. Não é isso? E a semelhança de... Um momento, está chegando uma pessoa. Vocês param de cochichar aí. Quer dizer, à semelhança de Deus, o homem toma decisões. Não é isso? E, evidente, as decisões dele não afetam o universo inteiro, como de Deus, cuja decisão determina até a existência do próprio universo, mas afeta um certo horizonte de possibilidades. Tá certo? E isso é, sem dúvida, uma capacidade divina do ser humano. Essa capacidade decisória, a liberdade humana, está intrinsecamente ligada ao fenômeno desse eu, quer dizer, de você ser capaz de se referir a si mesmo como personagem criador da sua própria história. Como é que você conta a sua história? Não é assim, eu fiz tal coisa, depois me aconteceu tal outra. Ou como dizia Ortega y Gasset, la vida é lo que hacemos e lo que nos passa. É o que nós fazemos e o que nos acontece. Ou seja, tem uma parte que eu fiz, outra parte que me aconteceu. Nenhum bicho pode fazer isso. Ele pode ter uma certa memória de curta ou de longa duração, mas ele não pode se compreender a si mesmo como sujeito criador das suas decisões, e nós podemos, exatamente como Deus faz também a mesma coisa. Ou seja, Deus pode rever as suas decisões. Por exemplo, ele determinou que o ser humano fizesse isso, mais aquilo, mais aquilo.
mas o ser humano, usando a sua liberdade, decidiu outra coisa. Então Deus também muda a sua decisão. Não é isso? Quando ele decide enviar o dilúvio, e depois ele decide, agora não vou fazer mais, não vou fazer de novo. Esse foi o último. Não é isso? Quando vier o outro, então daí já não vai ser esse mundo, vai ser um outro mundo. É isso. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.